Fala pessoal, bom dia, tá? Vindo num horário diferente aqui para vocês hoje e consequentemente vou receber uma pessoa muito, muito, muito especial mesmo, um grande amigo, tá aqui já com a gente. Só um minuto. Bom dia, Roberto. Bom dia, Miguel, tudo bem? Tudo ótimo. Já tomou café? Já tomou seu café da manhã? Já tomei, já estou pronto aqui para o nosso bate-papo. Ótimo. Café com Roberto Gordilho hoje, né? Já temos aí alguns amigos entrando. Então, esperar mais um minutinho enquanto o pessoal vai entrando e a gente vai batendo papo. Virou agora 10 horas exatamente nesse momento. Mas a primeira live que a gente faz de manhã aqui, para poder dar uma mexida, dar uma mudada um pouco nos hábitos. Sabe também entrando. E conta aí, como é que estão as coisas? Todo mundo com café preparado, já tomei meu café também. Eu estou na atividade e a live vai ser para poder começar o dia com bastante energia, que eu sei que você tem de sobra aí, tá? Pois é, estou aqui animado para o nosso bate-papo. Assim, esse horário para mim também é meio novidade, assim, fazer essa live no meio da manhã, mas eu tenho certeza que a turma vai gostar bastante aí desse papo da gente. Perfeito. O pessoal já está entrando, tá? Vou apresentar você, tá? Roberto Gordilho é um grande amigo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer lá no Vale do Silício e trouxe para a vida, virou um grande irmão, um amigo, a gente conversa bastante, porque somos de áreas da mesma área, na verdade, né? Que é a área da saúde. E o Roberto Gordilho, ele é fundador e CEO da EGE Saúde, tá? Além disso, é professor, palestrante, apresentador do canal GE Saúde, lá no YouTube também. Sugiro muito seguir, todos nós somos da área da saúde e que de alguma forma empreendemos, temos o nosso consultório virtual, o nosso consultório virtual, temos o nosso consultório clínica, é bem importante, ele dá um panorama, não só um panorama geral do cenário da saúde brasileira, mas também específico para você que quer melhorar a sua gestão, quer melhorar a gestão do seu consultório, clínica, e além disso ele também é autor do livro Maturidade e Gestão Hospitalar, Transformação Digital, os caminhos para o futuro da saúde, e nada melhor do que uma pessoa como o Roberto para a gente bater um papo sobre o momento que a gente está vivendo, né? O que foram esses 3 meses. E dá um oi pro pessoal aí, depois eu já começo a pisar no acelerador aqui. Pessoal, bom dia novamente para quem está chegando agora. Assim, um grande prazer estar com vocês. O Miguel falou aí um ato falho do seu consultório virtual e eu acho que esse ato falho tá mais do que contextualizado no momento. Assim, ter um consultório virtual é o futuro próximo de quem ainda não tem, mas é um caminho que dificilmente a maioria dos profissionais vai deixar de trilhar. Então, eu não acredito, como tem muita gente falando aí, que tudo vai ser virtual. Eu acredito que nós vamos precisar compatibilizar o físico e o virtual e unir o melhor dos dois mundos. E esse é um dos temas que nós vamos conversar aqui com vocês. Como conciliar o melhor dos dois mundos e trazer a teleconsulta, trazer a telemedicina, trazer o atendimento virtual, trazer uma nova relação com o cliente de vocês para esse contexto de antecipação de futuro, porque, na verdade, nós não estamos vendo nenhuma grande transformação. O que nós estamos vendo é viver 5 anos em 5 meses. Legal. Uma coisa que você levantou do futuro mais próximo, etc. E para introduzir, a gente conversa com bastante profissional individual autônomo que está exatamente nesse processo de vou me digitalizar, não vou. E assim, a gente foi obrigado a ser jogado em um contexto, não tinha opção, tá? Saiu pelo menos aqui no Rio de Janeiro um decreto que os consultórios iam ter que estar fechados, não existia possibilidade. Os pacientes precisavam de atendimento, então a gente foi jogado nessa realidade. E de alguma forma alguém foi exposto ou conhece alguém que foi exposto à telemedicina, alguém que está praticando, seja de forma convencional ou alternativa. E a gente conversa com muito colega médico e eu já tinha bastante conexão com a telemedicina, alguns colegas também,
para outros era algo inimaginável. Essa semana a gente conversou com o Rodrigo Mouzinho, que hoje é o nosso super usuário, e ele falou que para ele era inimaginável, ele teve que se jogar. Então, mesmo quem tinha um certo preconceito com a telemedicina, e ainda não tem como dizer que não, e eu prefiro o paciente do meu lado, eu prefiro estar do lado dele. E eu, por exemplo, tinha algumas crenças de que não existia a possibilidade de você trabalhar e ser produtivo e ter o seu escritório virtualmente, trabalhar de dentro de casa e mesmo assim manter produtividade. As pessoas ainda continuam falando, não, é importante, e eu continuo acreditando que é importante você ter o contato com o paciente, mas uma coisa que é unânime, e todos eles falam, e isso eu ouço, é muito engraçado, alguns falam, eu não gosto de telemedicina, tá? Eu não gosto dessa distância do paciente, eu não gosto, mas é inevitável. Eles vão me procurar por isso, eles já estão me procurando pedindo isso. Eles gostaram desse certo conforto, comodidade e de coletar exame laboratorial em casa, da farmácia e entregar em casa, dele ser atendido por mim em casa, dele não ter que se deslocar. Então, se os pacientes querem, eu de alguma forma vou ter que me reinventar. Vamos com calma, vai me introduzindo a isso gradativamente, mas eu sei que eu não vou ter como fugir. Pode não ser, pós-pandemia, a principal fonte de receita ou o principal fluxo de paciente, mas vai ter um ou outro que vai falar, mas vai ter um ou outro que vai falar, vamos por telemedicina, e consequentemente a gente vai ter que oferecer isso para ele. Então eu tenho ouvido muito isso. E para a gente começar, Roberto, eu queria que você contasse. Recentemente eu liguei para você para saber como é que as coisas estavam, como é que estava indo no meio dessa loucura que era a pandemia do Covid-19. E você falou para mim, cara, há um mês, eu acho que isso tinha um mês de pandemia, o meu negócio acabou, tá? E há um mês um outro negócio começou. Conta um pouco como é que foi essa confusão. Fala para o pessoal o que você fazia antes, o que você faz hoje. Segue aí. Tá. Primeiro eu queria colocar sobre isso que você colocou da telemedicina. E aí eu queria perguntar até aos médicos e médicas que estão conosco aí o seguinte: quem não fazia já telemedicina? Quem não dava orientação pelo Zap para os seus pacientes? Quem não dava orientação por telefone para seus pacientes? Quer dizer, eu tenho 2 filhos pequenos e a nossa pediatra, a pediatra que cuidou deles do momento do nascimento até 14, 15 anos, tinha uma relação próxima com a gente, já conhecia meus filhos, já tratava. Então, quando tinha uma gripe, quando tinha qualquer coisa, quer dizer, isso é a coisa mais normal do mundo. Então quando nós falamos de teleconsulta, é isso aí, só não era monetizado por isso. Pronto. E não tinha segurança neste processo. Você fazia na base do relacionamento de confiança. Então, o que a telemedicina dentro desse conceito, e basicamente a teleconsulta, porque telemonitoramento já existia, teleeducação já existia, telelaudo já existia, quer dizer, já estava sendo muito utilizado. A última etapa do processo foi a teleconsulta, que é o que quebra o verdadeiro paradigma, porque é a relação mais próxima do médico com o paciente. O que está se fazendo agora é simplesmente criando uma estrutura para ser possível monetizar isso, o médico receber pelo serviço que está prestando, o médico, ou o profissional de saúde, o psicólogo, ou qualquer outro profissional, tá? E dar mais segurança ao processo, porque quando você faz um atendimento desse por telefone, você está pressupondo que existe uma necessidade de confiança do outro lado, porque você conhece a pessoa e já trabalha com ela. Com a teleconsulta de uma forma mais ampla, então assim, nós vamos poder gravar, nós vamos poder registrar, nós vamos poder formalizar o registro, ainda que não gravado, e deixar evidências como se físico tivesse. Então, assim, eu acho que isso vai ampliar muito a possibilidade. Agora, uma questão importante que você colocou também, antes de falar da minha realidade aí de um mês atrás, Miguel, é o seguinte: teleconsulta não serve para tudo. Então, assim, não adianta pensar que tudo vai acontecer por teleconsulta, porque não vai. Existe uma faixa de atendimento que vai poder ser suprida por teleconsulta. Então, alguns atendimentos iniciais, muito talvez dos retornos, a depender do caso. Então,
Se nós pensarmos no fluxo de você faz um primeiro atendimento com o paciente, faz anamnese, faz o exame clínico, faz tudo, dá uma lista de exames para ele fazer, e o retorno dele, que é você avaliar aqueles exames, podem ser resolvidos por teleconsulta. E o médico tem que ter a sensibilidade de entender. Teleconsulta, para mim, é só mais um meio que os profissionais da saúde vão ter para acessar e para ajudar os seus pacientes. Ele não vai substituir nada do que tem para trás. Ele vai ser um a mais no que tem para trás. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria... eu faço questão sempre nas minhas palestras, nas minhas aulas, deixar muito claro, porque a impressão que está se vendendo é que teleconsulta agora vai substituir tudo. Eu digo, bom, isso é maluquice, isso não existe. Tá? Quem está dizendo isso está querendo criar uma ideia completamente fora da realidade. Tá? O outro ponto que você colocou é o seguinte, dia 30 de março, o nosso negócio, nós temos um negócio que eu fundei 4 anos atrás, quando eu deixei de ser diretor de uma grande empresa, que é a GE Saúde, e 95% do meu, acho que mais, 99% do meu faturamento vinha de consultoria física em hospital e grandes clínicas. Então, nós tínhamos uma equipe de consultores que faziam consultoria de melhoria de gestão em hospitais e clínicas. De uma hora para outra, como você falou, ninguém pode viajar, ninguém pode sair de casa, esse negócio acabou, simplesmente acabou. E aí, todos os nossos projetos foram suspensos. Projetos suspensos sem data para voltar, para mim, acabou. Assim, não, vamos suspender 1 mês, vamos suspender 2 meses, vamos suspender quando a pandemia acabar, a gente volta e conversa. Acabou. Até porque o cenário mudou, o contexto mudou, tudo mudou. E nós já tínhamos um plano todo desenhado, acho que isso nos ajudou muito, de digitalização de 100% do nosso negócio em 3 anos. O que nós fizemos foi, o que era um plano de 3 anos, nós rodamos em 3 meses. E aí mudamos a nossa carteira de produtos toda para consultoria online, mentoria online. A nossa linha de capacitação, de treinamento, ela se fortaleceu. Então eu criei novos treinamentos. Por quê? Porque o nosso cliente simplesmente passou a precisar de coisas diferentes. Então, enquanto antes o nosso trabalho era todo no sentido de aumentar a eficiência para garantir mais competitividade, para garantir um posicionamento melhor, agora está até voltando isso, mas naquele primeiro momento passou a ser o seguinte, tentar ajudar ele a entender o que estava acontecendo para garantir a sobrevivência. Então, deixou de ser crescer e passou a ser sobreviver o desafio. E aí nós reformulamos toda a nossa carteira de produtos, nós reformulamos nosso serviço, nós reformulamos o meio que entregamos. E aí é interessante porque os clientes descobriram o seguinte, o que eu vendo é conhecimento. E conhecimento não precisa de presença física para ser passado. É muito do que acontece com o médico, com o psicólogo, quer dizer... O que você está entregando ali é conhecimento. É lógico que você tem dentro das profissões de saúde muito do contato físico, muito do relacionamento. Mas tem uma parte disso que com certeza pode ser feito online de uma maneira mais rápida e, acima de tudo, Miguel, mais abrangente. Eu hoje posso atender um cliente em Roraima, em Rondônia, no interior do Rio Grande do Sul, que dificilmente eu conseguiria antes, um cliente principalmente pequeno e médio porte, porque o custo não cabia. A mesma coisa é o médico. Nós estamos num país continental gigante, onde os profissionais de saúde eles estão concentrados nas grandes cidades, nas grandes capitais. Como é que a gente atende esse interiorzão aí com estratégia saúde da família, levando saúde para todo mundo? Aí você vai dizer assim, mas não é o ideal. Não é, mas é melhor o não ideal ou nada? Sim, perfeito. E uma coisa interessante, eu tenho uma perguntinha engatilhada aqui já para você, mas antes eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente tem vivenciado aqui, tá? Com essa estratégia de ir para o Brasil.
a gente tem visto de tudo, Roberto, e coisas que você adora, tá? Essas misturadas. Então, como a Connex é muito abrangente, né? Como a gente tem desde o contato com grandes empresas, grandes redes de clínicas, e a gente tem o nosso corpo clínico próprio, corpo de saúde, né? Totalmente multidisciplinar, todas as especialidades médicas, temos psicologia, nutrição, tudo isso dentro de casa. Então tem tido um movimento muito interessante de diferentes clínicas e diferentes clínicas pequenas até ao redor do Brasil que querem se digitalizar, viram a oportunidade do mercado e querem se tornar mais competitivos e estão conectando com o nosso corpo clínico. Então estão falando, eu tenho X especialidades na minha clínica, eu quero ser mais competitivo na minha região. Não tem como você colocar esses profissionais aqui dentro da minha clínica para poder atender, a gente conversa com eles, etc., e passa a fazer negócios nesse sentido. Então, tem tido bastante troca nesse sentido. A gente tem ajudado clínicas em diferentes pontos do Brasil a serem mais competitivos, a se digitalizar e agora quebraram-se barreiras, não só para o atendimento em saúde, mas para fazer negócios, para poder trocar, para poder criar um ecossistema mais rico nesse sentido. E aí eu já engatilho a pergunta, que dica que você dava, ainda mais você que passou por todo esse processo de ter que digitalizar tudo que você planejava em 3 anos, em 3 meses, e agora a gente está vivendo um momento de... O boom foi há 3 meses, a gente está começando a respirar um pouco agora. Que dica você dá para os nossos colegas profissionais individuais, autônomos ou pequenos empreendedores, para olhar o mercado, enxergar as oportunidades e aprender, principalmente após esse boom? Alguns entraram no teleatendimento, outros eventualmente não entraram, só observaram como é que tudo aconteceu e observam que existe uma gama de oportunidade. Que dica você dá para todo mundo aproveitar? Olha, a principal dica é que eu tenho falado com todos os meus clientes, a que eu tenho falado em todas as minhas aulas, 100%, é o seguinte: não interessa o meio, o que interessa é o valor que você quer entregar para o seu cliente. O meio era físico até ontem, vai ter uma parte de teleconsulta hoje, amanhã vai ter outro meio, porque a tecnologia vai evoluir. Mas qual é o valor que você quer entregar para o seu cliente? Os profissionais da saúde, principalmente os médicos e os hospitais, eu vou extrapolar isso nos hospitais e nas clínicas, eles têm na minha visão, eles têm uma questão que precisa ser radicalmente transformada. Que eles nunca entenderam bem qual é o valor que eles entregam para o cliente deles. E eles focam excessivamente em tratamento e cura quando a sociedade quer mais do que nunca comprar saúde. Então você pega, olha só, está aqui, a minha relação com o meu plano de saúde, ela é um boleto por mês. Somente. Quer dizer, ele não me liga, não me telefona, não me manda um beijo, não me dá parabéns no dia do meu aniversário, mas todo mês ele me manda um boleto. É isso que eu, como cliente, como consumidor, quero? Não. Eu quero um serviço que cuide da minha saúde. Então, quando nós pensamos no profissional que quer se digitalizar, a primeira coisa que ele tem que pensar é o seguinte: ele quer se digitalizar para quê? Ele tem que se digitalizar, ele precisa se digitalizar, mas tem que estar muito claro que é para criar uma oferta de saúde melhor para o seu cliente. E isso faz toda a diferença. Esse pensamento no sentido de você focar o seu negócio na oferta de valor, ele faz toda a diferença. Traçando um paralelo com o que nós vivemos aqui, por que o nosso processo foi muito rápido? Porque a minha proposta de valor não mudou, que é transformar a saúde do Brasil através da gestão. Se eu faço isso numa palestra, se eu faço isso numa consultoria presencial, se eu faço isso numa consultoria online, se eu faço isso num treinamento, numa formação de gestores, não muda absolutamente nada da minha proposta de valor. Eu só adaptei o meio. E eu acho que os profissionais da saúde têm que começar a pensar, e eu tenho orientado algumas clínicas e tenho orientado alguns hospitais clientes nossos nesse sentido, e a gente sempre começa o seguinte: qual é a proposta de valor? O que é que você quer entregar para o seu cliente? Porque se é
apenas tratamento e cura, você reduziu muito o seu escopo de atuação. Olha o que acontece. Vamos pensar, eu vou no seu consultório, vou me consultar com o doutor Miguel Barrela. Aí eu ligo, marco a consulta, quer dizer, começa tudo errado. Eu ligo e marco a consulta. Quer dizer, quem é que liga hoje? Ninguém liga mais. O telefone serve para tudo, menos para ligar, menos para falar. Então, assim, aí já começou tudo errado. Aí eu chego lá, você marca comigo 8 da manhã, me atende 11. Quer dizer, a experiência que eu estou tendo lá já não é boa. Você faz um atendimento para mim maravilhoso, você é um excelente profissional, pô, sabe tudo, um atendimento maravilhoso. Porém, é passivo. Se eu não voltar, você novamente não me contacta, não liga para mim, não nada. Quer dizer, eu sou seu paciente ou sou seu cliente? Quer dizer, eu sou seu cliente, eu estou seu paciente naquele momento. Então, quando a gente pensa no sentido de oferta de valor, e aí eu tenho uma provocação para te fazer, é o seguinte, qual é o valor que você como médico, profissional médico, pode contribuir para a minha saúde? E entendendo que no momento que eu estiver doente, naquele momento o valor é tratamento e cura, mas para a minha saúde global. Então, quando a gente pensa hoje, e o que eu tenho falado muito é assim, não é só digitalizar, não é só entrar numa plataforma, porque você faz em 10 minutos. Acessa uma plataforma, se cadastra, põe lá seus dados, põe seu diploma, põe tudo, a plataforma te libera e você começa a fazer teleconsulta. Mas que valor você quer produzir com isso? E será que não está na hora de pensar também o valor e a experiência que você proporcionava para o seu cliente no mundo físico? Com certeza, com certeza. Vou fazer um gancho até com a live que a gente teve na terça-feira, tá? Nosso super usuário, o Dr. Rodrigo Mouzin, que teve que ser mergulhado dentro da telemedicina porque não teve alternativa. Saiu o decreto, fechou o consultório e aí era a grande questão. Ele tinha N preconceitos com a telemedicina, tá? Essa questão da distância, a forma de se comunicar. Ele era uma pessoa mais travada para qualquer tipo de live, videochamada, seja o que fosse. Ele preferia fazer ligação. Apesar dele já praticar telemedicina, então era via WhatsApp, via orientação por telefone, ele já fazia isso, não existia, ele não fazia de forma estruturada, organizada e segura, como você mesmo falou. E ele acabou tendo que ir para lá. E aí tem vários paradigmas, né? Ele tem um tempo de consulta padrão que é de X minutos, 60 minutos. Será que no meio virtual isso vai mudar? Ele tem uma forma de se comunicar com o paciente. Será que isso vai mudar? Mas antes de qualquer coisa, ele tem uma proposta de valor que ele não empacota com esse nome, mas muito clara. E ele veio e falou na ponta da língua, que cara, eu quero não só fazer, mas ajudar o meu paciente a fazer a gestão da saúde dele, tá? Então é uma pessoa que já pensa mais holisticamente, ele pensa em saúde. Eu trato, e ele é uma pessoa super intensivista, emergencista, mas no consultório ele faz essa gestão da saúde, ele entrega essa proposta de valor para o paciente dele. Por isso o tempo de consulta dele é mais demorado, por isso ele se conecta mais com a pessoa, por isso ele escuta mais. E ele falou, o exame físico, algumas coisas, é 10% ali do meu tempo de consulta. Serve para complementar o todo, a experiência como um todo. E ele tem toda uma jornada do paciente. Ele não faz isso de forma estruturada, como você fala, mas sem perceber ele foi criando e pensando na jornada do paciente, a experiência que ele dá como um todo, que não é só a consulta, tem o pós-consulta, tem a orientação, tem a informação, e ele se sente com o papel e com o dever de informar. A gente está no meio de uma pandemia, trocentas fake news e informações circulam por aí, e o que aconteceu? Ele foi para a telemedicina, o tempo de consulta é o mesmo, como o valor gerado é o mesmo, ele cobra o mesmo valor pela teleconsulta dele, tá? Do que a consulta física. Tem paciente optando por mesmo assim, agora flexibilizando e tendo consultório aberto, tem paciente que continua querendo ser acompanhado por telemedicina, e ele fala, e agora como as coisas mudaram, e eu continuo tentando passar a mesma experiência para o paciente, eu aproveito alguns minutos do atendimento para discutir um pouco as informações que estão circulando. Qual é a minha opinião sobre o que está veiculando em mídia, tá? Qual é a minha opinião sobre a pandemia, sobre o isolamento, e eu me conecto mais com o meu paciente. Então foi uma experiência muito bacana que ele trouxe aqui para a gente, vai muito de encontro com o que você falou. Então, só complementando, é bem legal, isso é bem bacana.
Pensa só, Miguel, se nós estivéssemos, sei lá, 50 anos atrás, tendo essa conversa, será que se a gente só tirasse o termo telemedicina, teleconsulta e colocasse raio-x, o contexto não seria exatamente igual? Sim, As sim. pessoas Totalmente discutindo estranho. se vale a pena utilizar o raio-x, aquele equipamento que ninguém sabe o que é e que, assim, a tecnologia vai evoluindo. Se a gente voltasse mais no tempo, será que o questionamento não seria tomografia? Será que... Então, assim, quando nós olhamos o processo de evolução da medicina, nós vemos o seguinte, assim, ela nunca parou de evoluir. Eu acho que a teleconsulta é só mais um passo nesse processo de evolução. E nós estamos num passo muito no começo, porque nós estamos falando de uma relação apenas visual por enquanto, mas nós estamos muito próximo do telemonitoramento, nós estamos muito próximo da internet das coisas, que vai alimentar meu médico, pois com as minhas informações. Então, é nesse contexto que a gente precisa repensar a proposta de valor. E a partir desse repensar a proposta de valor, a gente começa a desenhar o seguinte: se eu quero entregar o valor de saúde para o meu paciente, e eu sou um cardiologista, não faz todo sentido eu ter na minha equipe um nutricionista, não faz todo sentido eu ter na minha equipe um psicólogo, não faz todo sentido eu ter na minha equipe um profissional de educação física que vai orientar os meus pacientes. Por quê? Porque a minha proposta de valor não é consulta cardiológica, a minha proposta de valor é cuidar do coração, é cuidar do aspecto de vida no que diz respeito ao coração. E aí você começa a repensar o contexto e o posicionamento. Então, o que eu tenho trabalhado muito com nossos clientes e o nosso trabalho mudou completamente. Assim, o trabalho de aumento de eficiência, ele continua, porque passou a ser fundamental para a sobrevivência. Mas hoje eu separo muito, e é o que nós temos feito, duas vertentes de trabalho. Então, eu trabalho no que nós chamamos de motor da operação, que é garantir a eficiência máxima para que a operação funcione. Aí vem experiência, aí vem eficiência, não perder faturamento, aí vem esse contexto da operação. E motor da inovação. O que é o motor da inovação? É justamente buscar alinhar essa possibilidade digital, essa possibilidade de novas formas, com a proposta de valor para criar diferencial e fazer com que esse profissional, essa clínica, esse hospital avance na frente de todo mundo. Porque o avanço, e o que eu tenho colocado assim, o avanço não é que meio você usa, é que valor você entrega para o seu cliente. Perfeito. Excelente. E o meio é meio. Excelente. É apenas meio. Eu pergunto sempre, deixa eu só lhe colocar uma coisa assim, quando eu falo isso para os meus clientes, eles ficam chocados, né? Eles dizem assim, não, Roberto, mas a gente já entrega a saúde. Eu digo, bom, eu nunca recebi, o médico só me entrega tratamento e cura. Talvez eu esteja indo nos médicos errados, mas eu vou em bons médicos. Mas assim, o meu plano de saúde só me entrega nada. Ele me entrega assim, a possibilidade de eu utilizar o serviço no dia que eu precisar. Quer dizer, nada. Mas ele não trabalha para eu não precisar, o que seria muito mais barato. E aí a pergunta que eu chego para o meu cliente, chego para ele e digo assim, se a gente tivesse uma pílula, em que eu pudesse entregar essa pílula para o seu paciente, ele viesse no seu consultório, e não interessa qual é a doença que ele tem, qual é o que o trouxe aqui, eu vou dar uma pílula para ele, ele vai sair daqui curado. Você toparia? Resolveu tudo. Sim. Então, a pílula é só mais um meio. Uhum. Então, é um meio que facilmente você observa a evolução. Quer dizer, em algum momento do século passado a gente não tinha anestesia, depois não tinha as drogas que nós temos hoje. Quer dizer, quanto gripe matou no início do século passado porque não tinha antigripal. Respirador mecânico, ventilador mecânico. Não vou nem falar ventilador mecânico, antigripal. Porque não existia penicilina para curar a infecção. Quer dizer, quando nós olhamos a jornada, essa teleconsulta é só mais um passo. Mas o fundamental é que valor eu quero entregar para o meu cliente, para o meu paciente. E a partir daí a gente desenha tudo. Sim.
Tem uma coisa que a gente aprendeu lá no Vale do Silício, né? E que você deve ter aprendido bem antes disso, que a gente no passado tinha necessidade de conservar alimento, defumava-se. Depois tinha um carinha lá que quebrava o gelo, tá, lá da geleira e botava ao redor do alimento para conservar alimento. Veio a geladeira, agora super geladeira, geladeira inteligente. A necessidade é sempre a mesma. As necessidades não mudam, muda-se o meio, muda a forma de você entregar o valor, tá? Então, assim, mesma coisa, eu posso pregar na parede para poder pendurar um quadro. Agora vem a fitinha lá daquela empresa lá que prende, eu prendo o quadro. A tecnologia é só meio, tá? As necessidades não mudam, a tecnologia muda. E, consequentemente, o nosso paciente tinha necessidade, desde muito lá, Hipócrates, necessidade de cura, tinha necessidade de informação, tinha necessidade de se conectar mesmo com outras pessoas. E o paciente grita por isso, por todas essas outras demandas. E às vezes a gente fica cego para uma coisa só. E tem que entender que a telemedicina é um meio para você entregar valor em diferentes pontas da jornada do seu paciente. Então, você tem uma gama de possibilidades hoje, de ferramentas, tem formas de se comunicar com o seu paciente em diferentes pontos dessa jornada e encantar ele, trazer ele para você, reter esse paciente e se conectar cada vez mais com ele. Então, isso que eu acho que a gente precisa abrir os olhos para isso, né? E os colegas precisam abrir os olhos para a gente ter uma baita oportunidade agora de não se digitalizar por se digitalizar, mas de fazer um processo mesmo racional e entender como a minha digitalização vai atender esse meu paciente, né, esse meu cliente, em diferentes pontos da jornada dele. E tem uma coisa, Miguel, que eu falava nas minhas palestras, que era o seguinte, pessoal, a sociedade quer comprar isso. Se a sociedade quer comprar, alguém vai vender. O que é que impede? Macau é uma província chinesa que fala português, porque teve colonização portuguesa. O que é que impede a Tencent ou Alibaba, que já atua nesse mercado na China, montar uma base em Macau que fala português e oferecer teleconsulta no Brasil? Nada. Aí vai dizer, a ANS não permite. A ANS vai fazer o quê? Vai bloquear como? Assim, então, nós estamos num processo que pode haver uma disrupção muito grande e simplesmente todo mundo perdeu o bonde da história. Eu acho que a pandemia ela veio para alertar, para as pessoas se movimentarem, os profissionais da saúde se movimentarem, os médicos, os outros profissionais se movimentarem, para entender o seguinte, eu não posso ficar fora disso. O que não significa que vá substituir 100% do meu trabalho, como aconteceu comigo. O meu hoje é 100% digital. Mas não é uma regra. É um ponto, porque o que eu entrego é conhecimento, o que eu entrego é consultoria, o que eu entrego é treinamento, o que eu entrego é capacitação. Então, foi facilmente digitalizável. Mas você tem um componente físico, como você colocou, importante. Mas até onde eu posso ir sem esse componente físico ou complementar com o digital? Entregando que o valor que o meu cliente quer comprar é saúde. E aí tem um exemplo que é batido, mas que é muito interessante, que é assim, por que o Uber deu certo? Porque a gente não queria andar de táxi, eu queria comprar mobilidade. Para mim não interessa se eu estou no táxi, se eu estou no Uber, se eu estou no avião, eu quero me movimentar do ponto A para o ponto B da maneira mais otimizada possível, com o menor custo possível. Então, quando você olha o cliente do sistema de saúde, o que é que ele quer? Ele quer ter a sua saúde preservada, ele quer orientação para cuidar melhor da sua saúde, para que não fique doente. E tenha uma vida melhor, mais saudável, mais produtiva. É isso que ele quer. E aí vem a minha pergunta, é isso que o sistema está entregando? Ainda não. Ainda não. Olha a oportunidade. Sim, exatamente. Uma coisa, o que você bateu muito aí, eu acredito demais, é a primeira coisa no processo de digitalização ou em qualquer ponto de reflexão, né, do seu consultório, da sua clínica atual, você entender que valor você entrega para o paciente, tá? Entender a oportunidade que surgiu. Da mesma forma como você falou que existe uma possibilidade das pessoas em Macau
atenderem brasileiros e, enfim, a ANS não tem como tentar bloquear isso. Tem muito médico aqui que já enxergou essa oportunidade, que tem clientes a Angola, tem clientes que estão viajando, ficaram presos na Europa e eventualmente queriam, e ele conseguiu manter essa conexão. Então, a gente foi jogado um pouco nesse processo, mas eu acho que esse é o momento agora que acalmou de pensar, refletir, vou digitalizar por quê? Digitalizando, qual é a proposta de valor que eu entrego, seja no físico, se eu for continuar no físico ou se eu for para o digital. E aí eu te pergunto, Roberto, após definir bem ou desenhar qual o valor que você entrega e observar as oportunidades de inserção nesse novo mercado, o que você acha que o nosso colega deve fazer logo em seguida? Procurar os meios que facilitem e viabilizem entregar isso da forma mais rápida, mais econômica e mais eficiente possível. Perfeito. Exemplos, teleconsulta, exemplos, estabelecer um relacionamento com o seu cliente através de entrega de conteúdo. Então imagina se eu não ia gostar que o meu cardiologista todo mês, toda semana, a cada 15 dias, me mandasse orientação. Ele sabe, Roberto, ele me conhece, ele sabe que eu tenho 53 anos, ele sabe o meu perfil, ele sabe, assim, será que ele não podia me mandar uma dica de alimentação? Uma dica na pandemia, cuide de sua cabeça que vai melhorar seu coração. Será que esse tipo de relacionamento baseado em conteúdo não aumentaria o meu relacionamento com o meu médico? Não apenas no ato médico, mas no sentir que ele está se preocupando comigo e cuidando de mim? Bacana, bacana. Então assim, nós precisamos expandir o conceito do trabalho do médico para além do ato médico. Assim, eu tenho uma visão muito clara de que, para mim, o médico é aquele profissional que é formado para cuidar da saúde. E aí, dentro desse contexto, eu vou muito além do ato médico. Eu vou muito na questão de criação de hábitos, de informação, de orientação, que tudo isso, Miguel, pode ser feito digital muito barato. E vai correr em paralelo a todo o seu trabalho médico. Aí você pega, vamos imaginar que você tem um consultório aí no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, tá? Na Barra, qualquer lugar. Quer dizer, quem é o seu público? O seu público são as pessoas que estão ali a 3, 4 quilômetros do seu consultório. Tá? Por quê? Porque você tem raios diferentes, seu público é aquele. Quando você estabelece uma forma mais digital de entregar o seu valor, colocando teleconsulta, colocando telemonitoramento, colocando conteúdo útil para o seu paciente, para o seu cliente, você expande isso, você pode estar, no mínimo, atendendo o Brasil inteiro. No mínimo, você pode estar atendendo o Brasil inteiro. O que é que te impede de ofertar este serviço para uma pessoa que está no Amazonas, no interior do Amazonas? Aí você diz assim, mas eu não vou poder dar o exame físico. Mas eu não disse que você deve dar tudo. Eu disse que você deve dar o que você pode e o que vai ajudar a pessoa a entregar o seu valor, que é ela cuidar melhor da sua saúde. Aí talvez você não cobre X reais pela sua consulta, mas você cobre 20 reais, 30 reais, 50 reais para oferecer insights de saúde para aquela pessoa. 20 reais eu vou trabalhar, 20 reais vezes 1 milhão são 20 milhões. Quando no seu consultório você vai ter 1 milhão de clientes? Nunca. E esse nunca mesmo, porque você não tem capacidade para atender isso. Aí... Então... Pode falar. Então, quando você começa a pensar nas possibilidades e na demanda em cima da proposta de valor, as possibilidades são infinitas. Sim. Cursos, dá para você automatizar todo esse processo, né? Dá para você entregar um pacote de saúde, etc. E para o seu cliente físico você dá free isso. Olha, toma dicas de saúde do Dr. Miguel Barrela. E, enfim, dá para você ir brincando com tudo isso e também nada, né? No momento atual, nada te impede de se associar a alguns pontos locais, caso você precise de um exame físico, caso você precise de alguma complementariedade do teu atendimento.
algum associado seu te ajudar nessas regiões. Aí, olha só, aí você tocou num ponto extremamente interessante. Quer dizer, eu te tiro da posição de um profissional individual e te ponho numa posição de plataforma. Quer dizer, o que você passa a ofertar para o seu cliente é uma plataforma de serviços que pode ter parcerias locais, que pode ter subcontratações locais, inclusive para fazer exame físico, e te dá uma abrangência muito maior. Então assim, é esse ponto que eu acho que a gente precisa cada vez mais reforçar. Então, quando nós falamos de teleconsulta, eu digo o seguinte, tá, mas teleconsulta para quê? Teleconsulta, Roberto, eu quero fazer teleconsulta só para eu fazer a mesma consulta que eu fazia antes. Bom, você não precisa de mim, eu te dou aqui, ó. Entra no site aqui, bota aí, plataforma de teleconsulta. Você vai vir a primeira página do Google, a segunda, a terceira, escolhe um aí, se cadastra e começa a atender. Pô, agora, você mudou o quê? Você não mudou nada. E essa é a diferença que eu tenho trabalhado muito entre transformação digital e pensamento digital. A pandemia, ela fez com que a transformação digital virasse efetivamente o que sempre foi. Coisa da terceira revolução industrial. Digitalizar processos analógicos com o único ganho de melhoria da digitalização. Mas quando eu falo de pensamento digital, eu mudo completamente a lógica. Como é que eu entrego valor a partir da utilização de novas tecnologias e novas possibilidades digitais? Quer dizer, talvez digitalizar o analógico seja um pedacinho do que eu vou fazer, mas não é o que eu vou fazer. Então, voltando ao exemplo do Uber, que todo mundo entende, assim, o que foi transformação digital? Foi Easy Taxi e 99 Táxi. Isso foi transformação digital. O Uber foi pensamento digital, foi disruptar o mercado completamente a partir da utilização daquelas mesmas tecnologias, inclusive. Bacana. Mas focado em quê? Meu negócio não é melhorar a relação motorista de táxi com o usuário de táxi. O meu negócio é resolver um problema de mobilidade. Quem quer sair do ponto A e chegar no ponto B. E aí vale patinete, vale bicicleta, vale tudo. Vale carona, vale tudo, porque eu quero resolver o seu problema. E aí, voltando, qual é o problema dos clientes hoje? O problema dos clientes hoje está comprovado agora mais do que nunca que não é tratamento e cura. Por quê? Porque os hospitais estão vazios, as clínicas estão vazias, os consultórios estão vazios e o volume de gente que está morrendo por falta deste atendimento, se aquele conceito que a gente tem na saúde, de que todo mundo que procura o sistema de saúde e que está fazendo uma consulta, um exame, realmente precisasse, meu amigo, o número de morte era 10 vezes de Covid. Sim. Então, assim, como é que a gente entrega valor? Essa é a pergunta. Como é que a gente entrega saúde? E esse é o momento de repensar a cabeça, aproveitar que está tudo mais ou menos parado, quer dizer, o que vai começar agora já está 3 meses atrasado. Mas como é que a gente repensa? É isso que eu tenho feito nas minhas mentorias aqui. As minhas mentorias, eu falei com você que elas mudaram um pouco de perfil. Hoje elas estão muito mais focadas, a minha equipe continua trabalhando com eficiência operacional muito fortemente, mas eu estou completamente focado na construção desse novo cenário com os clientes. Eu estou muito focado na construção do motor de inovação. E aí nós precisamos pensar o seguinte, eu vou sair do modelo clássico, eu vou para o modelo ágil, eu vou criar um cenário de construção da inovação, seja com uma pessoa só, com um médico, com um consultório só. Eu vou redesenhar a relação dele com o paciente em toda a jornada, desde o processo de atendimento dele, desde não deixar o paciente esperando. Porque imagina, você marcou comigo uma teleconsulta às 11 da manhã. Amigo, 11h05 eu não quero mais. Não vou ficar esperando a sua boa vontade aqui sem fazer nada. 11h10 já desliguei o telefone e vira que segue. Então, você tem uma relação diferente, de experiência diferente. A mesma coisa, como é que eu consigo, com o meu paciente do outro lado da linha, criar uma boa experiência para ele? Isso é perfeitamente possível, eu tenho visto isso. Não tem uma relação mecânica. Então, tem uma relação humana, tem uma relação de
quem é que não comemorou nesses últimos 3 meses, não participou de nenhum aniversário pelo Zoom? Uhum. Quer dizer, aqui na noite de São João, nós fizemos uma festa de São João pelo Zoom, cada um na sua casa, tocando o seu forró, e a gente curtindo todo mundo e compartilhando pelo Zoom. Então, assim, esse processo mudou a cabeça das pessoas. Nós precisamos aproximar elas. Quem é que não está assistindo lives? Quem é que não está fazendo um curso, seja free ou seja pago, pela internet? Quem é que não colocou educação online como parte do seu processo de aprendizado já? E não é temporário isso. Então, se o cliente mudou, o prestador de serviço tem que mudar junto. Porque senão ele vai estar falando para um mundo que já passou. Ele vai vender máquina de escrever num mundo de computador. Perfeito. Perfeito. Uma coisinha que eu ia perguntar, você comentou aí sobre a gestão ágil. Isso é um tema que eu adoro, tá? Falar sobre metodologia ágil, gestão ágil, Lean Startup, qualquer coisa do tipo. Eu adoro. E uma curiosidade mesmo é saber como é que você está trabalhando isso com os profissionais, tá? Que você mentora, que você dá consultoria. Que é 2 coisas que eu vou perguntar na sequência, né? Uma, primeiro, como é que foi tá lidando, porque antes você trabalhava muito com grandes grupos, hospitais grandes, etc., ou rede de clínicas. Como é que está sendo trabalhar com um profissional mais individual, autônomo, com as menores empresas? E, na sequência, como é que você trabalha a mentalidade ágil e como é que você implementa a gestão ágil dentro do processo desses seus clientes? Ciclo de teste, como é que funciona? Vamos lá. Como é que você faz as pessoas testarem? Primeiro, assim, eu digo o seguinte, eu digo que a pandemia trouxe a saúde para a minha praia. Por quê? Porque a minha formação é de tecnologia. Então, assim, eu sou formado em processamento de dados, trabalhei 30 anos com tecnologia, com pós-graduação em desenvolvimento web, sistemas de informação, engenharia de software. Então, assim, minha vida foi trabalhar com métodos ágeis, desde quando eles nem se chamavam ainda de métodos ágeis. Então, esse mundo trouxe para mim. Então, quando eu vi a oportunidade, e eu digo isso nas minhas aulas, eu digo, pessoal, eu nunca imaginei que eu fosse falar de método ágil na saúde. Eu nunca imaginei. Assim, eu tratava isso no ambiente de startups, no ambiente de tecnologia, que é o outro ambiente que eu convivo muito forte. Então, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte, eu preciso deslocar agora. A preocupação somente com a operação, ela vai dar lugar a uma preocupação com inovação, com reposicionamento. Então, eu preciso criar ofertas para entregar valor para o meu cliente dessa forma, inclusive ampliar a minha possibilidade, minha carteira de clientes. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu tenho um curso, onde eu ensino métodos ágeis, tá? Inclusive está com inscrições abertas, quem quiser se inscrever, por favor, veja aí, www.robertogordilho.com.br/gestorágil, tá? E eu queria convidar também lá no robertogordilho.com.br para o pessoal que quiser baixar meu livro está lá, free, faz o download lá, e vocês vão ver que tudo que está acontecendo agora, pessoal, eu descrevi em 2018 no livro. Então, assim, como eu fiz uma projeção do livro Os Novos Caminhos da Saúde, tudo que está acontecendo agora eu descrevi em 2018. Eu criei um curso para ensinar a metodologia ágil, criei uma mentoria para orientar os clientes para utilizar método ágil, e eu estou testando agora uma mentoria em grupo para profissionais individuais. Então, eu estou com uma turma com 10 profissionais, onde eu estou orientando eles, mentorando eles em grupo para viabilizar, tá? Na aplicação de métodos ágeis para desenvolvimento dos projetos deles. E aí, dentro desse processo, e no curso eu trabalho com Canvas, eu ensino Lean Startup, Scrum, Kanban, como aplicar o que são e como aplicar todas essas metodologias. Legal. Então, a adaptação, inclusive o meu próximo livro que sai em dezembro, que é 5 anos em 5 meses, os novos fundamentos da maturidade e gestão da saúde, já dando um spoiler aqui, tá? Eu trabalho 4 novos fundamentos. Eu trabalho liderança, gestão ágil, inovação e pensamento digital. No primeiro livro eu trabalho estratégia, governança, tecnologia, processos e pessoas. Então, eu vou fazer uma conexão entre a operação e a construção do novo com inovação, métodos ágeis,
e pensamento digital fortemente ancorado em liderança. Então, o que é que nós fizemos para ajudar? Eu criei justamente mentorias e cursos onde eu ajudo as empresas a adotarem esse tipo de metodologia, sempre deixando claro o seguinte, pessoal, o objetivo não é transformar a sua clínica numa organização que vai ser 100% método ágil. Isso é maluquice. O objetivo é fazer com que os projetos de inovação e os projetos de melhoria utilizem metodologia ágil. E a partir desse contexto que eu chamo de motor de inovação, eu vou acelerando a operação clássica inteira. Tá? E se você quiser um exemplo, quem está fazendo isso brilhantemente, Magazine Luiza. Vou pegar um exemplo fora da saúde. Magazine Luiza, assim, o Fred Trajano, em 2014, criou o Luiza Labs com 4 pessoas. A empresa valia 100 milhões. Quer dizer, hoje vale 50 bilhões. Quer dizer, em 6 anos ele multiplicou por 5.000% aí a valorização da empresa, fortemente ancorada em inovação. Então, manter o paradigma estratégia, governança, tecnologia, processos e pessoas na operação, mas levar isso ao limite da eficiência e criar um motor de inovação onde nós vamos trabalhar inovação, metodologia ágil, pensamento digital para criar novos produtos, novos serviços, novas ofertas e uma nova forma de posicionar a organização ou o profissional individual a partir de uma nova proposta de valor, que na verdade essa nova já devia ser bem antiga. No core do Canvas lá, né? Você começa com a proposta de valor. Começa ali. Bacana, bacana. Eu vejo bastante aplicabilidade, assim, você pegar o Canvas, já estou até visualizando. Mapear o Canvas, eu acho que é algo de berço mesmo. Acho que todo médico, o profissional autônomo, o psicólogo, ele é uma empresa que anda, tá? Ele é uma empresa que se move, de certa forma, aquela reflexão em cima é muito importante, né? Qual é a proposta de valor, canais que você traz cliente, paciente, enfim, seja lá o que for, quais são os seus clientes, e consequentemente ir caminhando ali no Canvas. O Canvas é uma folhinha de papel que você consegue ter um raio-x ali de todo o seu negócio. E o legal do Canvas é que ele é totalmente dinâmico, né? O que você coloca ali é tudo achismo. Eu vou para teste, vou ver se aquele canal faz sentido mesmo, eu vou ver se aquele público faz sentido e eu vou remodelando. Eu tiro, coloco post-it e bem bacana. Aí você pega, a gente começa no Canvas, aí eu preciso definir um entregável, que é um MVP, e aí eu já começo com o MVP, eu uso os ciclos Scrum para poder fazer construção rápida, iterativa e incremental, eu uso o Kanban para monitorar o andamento. Então, assim, você vai combinando essas metodologias ágeis e alicerça o seu ciclo de inovação dentro desse processo ágil. E aí, à medida que você amadurece isso vai virar o quê? Isso vai virar operação normal. Aí você vem para a operação normal e já vem com uma pegada um pouquinho mais rápida, mais ágil. E aos poucos você vai acelerando a sua operação e tornando ela mais ágil de uma forma gradual. Mas você não perde, muito pelo contrário, você alavanca fortemente a geração de resultados rápidos no seu processo de repensar e inovação sem comprometer o seu negócio principal. Legal. E como é que tem sido os resultados lá? Primeiro, os profissionais autônomos aí, os médicos, os profissionais de saúde, eles têm gostado de trabalhar com... Porque é algo muito fora da realidade que a gente usualmente é exposto, né? O que eles têm achado das dinâmicas, de trabalhar com a metodologia ágil, de testar? O bom do ágil é que você sobe, produz rápido uma coisa, uma funcionalidade a mais do teu produto, né? E você pode testar aquilo de forma mais rápida e, consequentemente, ir avaliando o resultado e o impacto daquilo. Como é que tem sido isso? Conta um pouquinho. Eu vou usar a expressão que eles usam, é desafiador. Tá? Porque eles dizem o seguinte, que é uma quebra de paradigma muito forte na cabeça deles. Então, primeiro que o profissional de saúde, assim, quando você fala em testar, assim, na cabeça do profissional de saúde, testar é assim, é coisa de cientista, é coisa de pesquisa, é coisa de
E eu digo o seguinte, se você for testar uma droga, você está certíssimo, mas testar novos modelos de atendimento, a gente não testa. Testar formas de ampliar sua base de clientes, por que a gente não testa? Testa pequenininho e depois amplia. Então, assim, começa uma quebra de paradigma muito forte. Então, quando nós vamos para o mundo ágil, a primeira coisa, a primeira dificuldade é eles entenderem o seguinte, proposta de valor. Então, vou pegar um exemplo. Eu tenho um cliente que nós trabalhamos o Canvas dele e em 2 horas nós montamos o Canvas dele, tá? Um cliente de pequeno porte. E dessas 2 horas, 1h30 foi discutindo a proposta de valor. Quer dizer, quando a proposta de valor ficou clara, o resto nasce de forma muito natural. Uhum. Sim. E no meu grupo de mentoria, eu fiz um exercício com eles, eu dei um treinamento sobre o Canvas e mandei cada um preencher. E eles, todos, 100% deles, voltaram com todos os quadrantes, os outros 8 quadrantes certos, mas a proposta de valor eles confundiram com o meio. Então, é certo para aquela proposta de valor que não era proposta de valor, que era meio. Então, estava tudo errado. Aí eu forcei, vamos discutir proposta de valor, proposta de valor, proposta de valor. E quando entra na cabeça qual é a proposta de valor, o resto clareia muito facilmente, entendeu? Então, eu acho que é essa construção. E aí, a teleconsulta, a orientação médica por telefone, a produção de conteúdo para o cliente, o relacionamento com um e-mail ou com um post no Instagram ou com qualquer coisa. E não é um post como eu vejo, alô, pacientes, estou acordando aqui, estou lindo, como vocês estão? Bom dia para todos. Pô, isso é babaquice. Tá? Me perdoe aí quem faz. Mas assim, a gente tem que entregar valor útil para o paciente, para o cliente. Tem que ser alguma coisa que ele se aproprie e diga assim, isso teve valor para mim. Bacana. Tem um outro, a gente está se encaminhando ali para os minutinhos finais, tá? Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas tem um assunto que eu vou deixar engatilhado para um segundo momento, a gente bater um papo, eu tenho certeza que você vai adorar falar sobre isso, né? Vou vir com aqueles clichês aí da inovação, médico 4.0 ou profissional 4.0. Eu acredito que uma coisa que existem N formas de aproveitar o momento, tá? E uma delas, hoje a tecnologia é muito barata, tá? Eu tenho APIs que são feitas num formato no-code, que eu não preciso codar nada, é só arrastar botão para cá, botão para lá. Eu consigo automatizar tudo, eu consigo automatizar a mensagem, eu consigo personalizar a mensagem automatizada, eu consigo usar ferramentas CRM para poder manter o relacionamento com o meu paciente, né? Eu consigo usar N ferramentas que existem hoje no mercado para poder testar e melhorar o que eu tenho hoje do ponto de vista de entrega de valor. E isso dá bastante discussão. Vou deixar engatilhado isso aí para um próximo momento, como é que eu automatizo os processos, mas eu acho que o médico que aprender a dominar essas ferramentas, ele vai se destacar muito no mercado, tá? E eu queria, Roberto, que você deixasse, tá, as mensagens finais aí, que você informasse para todas essas pessoas que acompanharam a gente, como a gente se lança aí na oportunidade que tem agora. Fica livre. Tem 2 minutinhos, aqui tá dando 1 minuto e 50, 1 minuto e 40. Tá, rapidinho. Primeiro eu queria agradecer a você o convite, foi um grande prazer estar aqui com você. Tá? E a minha orientação para as pessoas é o seguinte, entenda o valor que você quer entregar para o seu cliente, é a primeira coisa. A partir daí, vamos buscar as melhores tecnologias para entregar este valor. E a melhor tecnologia talvez seja o lápis. Então não vamos ficar com a cabeça sempre pensando que a melhor tecnologia tem que ser o último computador, o último gadget, é a melhor forma de entregar. A que seja mais eficiente, mais barata, mais rápida e que dê o melhor resultado para o meu cliente. Então a gente não pode ter preconceito nem para mais nem para menos. E o terceiro ponto é o seguinte, o mundo digital não tem volta. Então essa antecipação de futuro que nós estamos vivendo 5 anos em 5 meses, ele vai mudar completamente a forma como a sociedade opera em relação à tecnologia. Se você achava que antes o digital era muito forte, o digital era nada para o que está sendo agora e para o que vai se consolidar nos próximos 5, 6 meses até o final do ano. Então, entre de cabeça nesse mundo, mas sem perder de vista o valor que você quer produzir para o seu cliente. Porque o digital ele é complemento do físico.
ele não é substituto do físico. Todos nós compramos na internet, mas continuamos indo no shopping, nem que seja para olhar os produtos, para nos relacionar, para ver pessoas. E eu acho que o médico, o hospital, vai no mesmo contexto. O paciente vai precisar, vai querer contato físico, mas o contato físico não precisa ser o único canal de trabalho. E